Pessoal, a partir desse momento, o nosso bate-papo está sendo gravado. Esse é um bate-papo que é o convite que o Antônio vai estar conosco, ele é doutor em neurociência, tem outras formações que ele vai colocar, e hoje a gente está fazendo esse bate-papo para que a gente possa entender, e todo o processo, né, do Congresso é para que a gente melhore e ajude as pessoas a vender mais e entender várias ferramentas que possam auxiliá-las na área da venda e na área do marketing, para que elas possam melhorar e levarem isso, não só, às vezes, como uma venda mano a mano, né, tete a tete, mas também uma venda de ideias, né? Por exemplo, o Vitor, que está aqui, que trabalha com a parte de igreja, como pastor e tal, então, vender uma ideia, vender como acessar o coração das pessoas, ou como eu posso estar no estado presente, onde eu estou vendo, sentindo e vendo aquilo dali. O grande problema nós vamos ver, e no todo o processo, a gente comenta muito sobre isso aí na área da inteligência emocional, é que as pessoas adoecem ou elas perdem muito o seu brilho porque elas ficam muito presas ao passado e elas ficam muito presas ao futuro. Então, quando você tem muito do passado, você vai ver uma pessoa com processos depressivos e tal. Quando você vê a pessoa muito no futuro, você vai ver que essa pessoa é muito ansiosa, ansiedade muito forte, e aí vem trazendo doenças, um sério problemas. Então, hoje, a gente vai conversar com o Antônio e ele vai explicar muito melhor essa parte, usando, evidente, focado nos estudos que ele fez, nas técnicas que ele conhece, tá? São abordagens diferentes, mundos diferentes, tá bom? Então, lembrando que a partir desse momento, nós estamos, cada vez vão entrar mais pessoas, né? Como agora eu liberei mais uma. Lembrando que tudo que você está falando, tudo que você falar, toda a sua participação está sendo gravada, tá bom? Sandrine, fique à vontade, seja bem-vinda. E agora, Antônio, eu vou fechar o meu microfone, vou pedir para você abrir o seu, e a primeira coisa que eu queria, primeiro, te agradecer, né, porque a gente está junto fazendo essa primeira parte, o Antônio é o principal de hoje, eu faço a mediação, e hoje a gente vai entrar, além dele fazer da parte lá, eu vou fazer um pouco da parte de inteligência emocional. Então, nós vamos cobrir o mesmo assunto com aspectos diferentes, olhando de fontes diferentes, tá bom? Mas vamos lá. Antônio, abra, por favor, seu microfone, e eu gostaria que você me falasse quem é o Antônio. Primeiro, qual é a formação, de onde você é, abre um pouquinho para a gente poder conhecer quem é o nosso convidado aí, quem está conosco hoje. Tá ótimo. Em primeiro lugar, uma boa noite novamente ao Marcos e a todos que estão conosco, né, nessa noite, participando aqui desse bate-papo. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. É fundamental que nós possamos interagir, conversar e trocar ideias para entender qual o sentido do que nós estamos propondo aqui. Através dessa interação, a gente consegue isso. E essa pergunta sempre é uma pergunta muito relevante, né? Quem somos nós? Nessa área que eu trabalho, talvez seja a pergunta mais significativa. Mas não vamos entrar agora num ponto mais filosófico da história. Quem é o Antônio? O Antônio, em termos de currículo, né, você não teria muita coisa para falar. Em termos de currículo, eu fiz doutorado em neurociências e comportamento. A minha área de estudo é o comportamento humano. Eu gosto de entender como o ser humano pensa, como ele age e por que ele pensa e age desta forma. E justamente por entender como ele pensa e age, que a gente acaba entrando em diversas áreas, né? Inclusive vendas. Depois a gente entra do porquê disso. E sou formado também em coaching, né? Sou coach. E os processos de coaching levam muito para esse lado da venda, dos processos de como acontece a interação humana na área comercial, né? Então, muitos clientes acabam indo para esse lado. Tenho especialização em Mindfulness. Mindfulness acaba sendo
uma ferramenta fundamental que a gente utiliza dentro das neurociências. Então, é um dos pontos que eu abordo sempre, e é a pauta hoje, né, uma das pautas principais, abordar o mindfulness. E a minha formação vai nesse sentido. Outra coisa que eu nunca deixo de dizer, eu sou mestre em artes marciais. O meu mundo dentro da meditação, mindfulness, não deixa de ser uma espécie de meditação, não é exatamente meditação, mas dá para a gente enquadrar para entender o que é isso dentro desse sistema. Eu comecei desde criança a trabalhar com artes marciais, e lá eu conheci meditação, o que é meditação. E a partir disso, então, já faz muito tempo que eu estudo meditação, que eu busco, além de praticar, entender o que é exatamente meditação. Então, basicamente, esse é o Antônio, um apaixonado pelo comportamento humano, pelo que os seres humanos fazem. Ok. Antônio, eu queria saber de você como é que é esse processo em si, como é que é essa estrutura, primeiro, como que funciona isso, como é que é exatamente essa parte da atenção em si, mas por que isso? Para que isso? Por que eu teria que fazer e estar presente em um processo? Como o Marcos mesmo comentou antes, e aliás, Marcos, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Marcos é um indivíduo que eu tenho grande admiração pelo trabalho que ele realiza, a forma que ele conduz todo o trabalho que ele desempenha, então sempre é uma honra estar junto com ele, né, desempenhando, seja palestras, bate-papo, o que quer que seja. Obrigado, Marcos, também pela tua presença aqui. Olha só, o Marcos comentou antes que as pessoas muitas vezes estão no futuro ou no passado. Esse é um ponto-chave, na verdade, da nossa vida. Porque a grande maioria das pessoas vive no futuro, no passado. Por mais que a gente ache e a gente pensa que está no momento presente, mas pesquisas científicas mostram isso. A gente costuma viver no futuro ou no passado. É muito comum. E quem pratica meditação ou mindfulness, e depois vocês vão estar perguntando, então, não ficando claro esses termos, anotem aí, por favor, e se preparem justamente para perguntar. Eu não sei o quanto vocês conhecem isso, e sabem do que eu estou falando ou não, tá? Mas a gente vai indo e depois a gente responde as perguntas. A gente percebe claramente que a gente não costuma viver no momento presente. A gente está aqui sem estar aqui. E pensando nas coisas que vão acontecer e que geralmente não acontecem, principalmente no que diz respeito a problemas. É muito comum a gente começar a pensar nos problemas que nós temos na vida da gente. Por exemplo, dentro da empresa, a gente começa a conjecturar, começa a analisar as possibilidades de problemas, de dificuldades que nós teremos, muitos deles que não vão se realizar, mas a gente fica resolvendo questões que não existem. E aí, tem pessoas que colocam, não, mas na minha empresa eu tenho tanto problema concreto que eu não tenho tempo para problema imaginário. Mas se analisar concretamente, a pessoa acaba, sim, tentando resolver questões que ainda nem sequer existem. Então, ela acaba vivendo, sim, no futuro. Se ela conseguir trabalhar de forma a ficar no momento presente, ela vai render muito mais. Ela vai ter uma capacidade de resolver problemas muito superior à que ela tem atualmente, por mais eficiente que ela seja. No momento que você aprende a viver o momento presente, a eficácia, a proatividade se torna muito maior. E, consequentemente, os resultados também se tornam muito maiores. E no mundo empresarial, hoje, no mundo corporativo, a gente precisa de resultados. Né? Não dá para viver sem ter resultados. Isso é fundamental. Então, essa é a lógica de estar no momento presente. E aí, o outro ponto é o passado. Ah, mas a gente vive no passado? Vive. A gente vive muito no passado. Pensando em coisas que já aconteceram. E, claro, analisar o passado é importante. Por exemplo, se nós erramos em algo, esse erro tem que servir para nos dar importantes lições para saber o que fazer no futuro, principalmente no presente, para não errar novamente, sem problema nenhum. Agora, o que nós não podemos é viver no passado. Né? Aprendemos, deixamos aquilo que passou de lado e passamos a viver no presente. Mas a grande questão é conseguir viver no presente. Esse é o grande desafio e é a grande essência do trabalho do mindfulness.
como que se daria isso, Antônio, na prática, por exemplo, as pessoas que estão aqui, nós temos pessoas de várias áreas. Como é que seria esse processo? Como que seria esse processo que você como é que seria na prática? Como é que eu posso me focar no presente? E aí eu já vou emendar com outra coisa. Essa parte, ela melhoraria a parte das vendas? Eu poderia, então, potencializar aquilo que eu faço na área de vendas? Dá para adaptar isso para a área de vendas, ou isso é só para a minha parte emocional, isso é só para a minha... Como é que funcionaria isso? Exatamente. Assim, nós temos que ser práticos, né? Isso é fundamental. Mindfulness é extremamente prático. Agora nós temos que entrar um pouquinho nisso. Meditação. Existem muitos tipos de meditação. Vipassana, as meditações budistas. Nós temos muitos tipos de meditação. Qual é o problema com a meditação? Dependendo da pessoa, não há problema nenhum. Tem pessoas que têm facilidade. Eu, por exemplo, quando eu comecei a aprender meditação, eu adorei aprender e praticar meditação. E como eu disse, eu pratico desde criança. Comecei a praticar quando eu era criança. E nunca mais parei de praticar meditação. Mas eu não gosto só de aprender e não passar adiante. Eu não vejo sentido nisso. Tudo que eu aprendo, não impondo minha verdade aos outros, de forma alguma, né? As pessoas têm o direito, claro, de gostar ou não gostar daquilo que para mim faz bem. Mas eu ensinei muito meditação aos outros. Os meus alunos de artes marciais, nesses anos todos, eu tive muitos alunos, porque eu comecei lá na adolescência a ter alunos. E eu ensinava meditação para eles. Alguns seguiam praticando, a maioria acabava não seguindo a meditação. Faziam dentro das aulas, mas não no dia a dia. Por quê? Porque as técnicas tradicionais, elas não são tão fáceis. Meditação é para aquela pessoa que realmente gosta. Eu gosto de meditação. Aí a pessoa pratica. A grande diferença do Mindfulness é que Jon Kabat-Zinn, em 1979, ele é um cara estudioso da Universidade de Massachusetts que resolveu pegar a essência da meditação, tirar tudo aquilo que não era científico e deixar uma estrutura estritamente científica. E submeter isso a testes, logicamente, científicos. E criou realmente uma metodologia, um protocolo científico. A partir desse ano, 1979, teve muitos estudos. Mindfulness é o tipo de meditação mais estudado do mundo, disparado em qualquer outro tipo. Teve muitos e muitos estudos. Hoje a gente tem o respaldo da Universidade de Oxford, tem muitos estudos lá dentro. Aqui no Brasil, a URGS, aqui no Rio Grande do Sul, eu esqueci de dizer isso, perdão, eu sou do Rio Grande do Sul, a URGS, que é a nossa Universidade Federal aqui do Estado, ela tem muitos estudos dentro do Mindfulness. A Unifesp, em São Paulo, Estado Federal de São Paulo, lá que eu fiz um treinamento amplo, assim, de Mindfulness também, tem muitos estudos da aplicação do Mindfulness. Tem vários setores, na saúde, na educação, no mundo empresarial, tem muito sentido, estudos nesse aspecto, em cada setor, e o que representa em cada setor. Porque, claro, é um pouquinho diferente dentro da educação, os objetivos, no mundo empresarial, nos esportes, é um setor muito interessante também, e por aí vai. Mas a grande diferença é isso, a praticidade. Eu aprendo a técnica, e aí eu sigo fazendo o meu dia a dia. Enquanto nós estamos fazendo aqui esse trabalho, eu posso praticar, por exemplo, as técnicas. Enquanto nós estamos aqui conversando, tendo esse bate-papo. Não tem como fazer meditação tradicional, enquanto a gente está fazendo isso, impossível. Mindfulness dá para fazer aqui. Então, eu consigo praticar o meu dia a dia. O primeiro ponto importante é isso, a praticidade. Eu posso incorporar isso na minha vida de uma forma tranquila. Não que não tenha que fazer nada. Você, claro, tem que aprender as técnicas, tem que desenvolver elas, mas depois você, enquanto faz, agora, daqui a pouco, vou tomar água, enquanto eu tomo água, ninguém vai perceber isso, e eu aplico técnicas de Mindfulness. Ninguém vai saber se eu estou aplicando ou não. Eu simplesmente aplico. E aí eu estou treinando. Treinando minha mente. É um treinamento mental. É musculação para o cérebro. Mais ou menos isso. Deixar o meu cérebro preparado. Preparado para quê? Bom, se a gente está falando do mundo empresarial, para as habilidades que a gente precisa no mundo empresarial. Daí vem a resposta à tua pergunta. Só tive que fazer esse contexto para a gente compreender. Quais habilidades que a gente precisa no mundo empresarial?
temos que ser proativos. Hoje temos que ter criatividade. Esse cara aí que está junto conosco, o Marcos, ele entende tudo de inteligência emocional, é um especialista nisso. E ele sabe, e creio que vocês também já têm essa noção, que no mundo atual, se tu não trabalhar com inteligência emocional, não funciona. Antigamente isso não era tão valorizado. O QI, ter inteligência lógica, matemática era a grande questão. Hoje sabe-se que o cara que tem um alto QI, e eu conheço muita gente que tem um alto QI, mas que não funciona nem no mundo empresarial mais. Porque a inteligência emocional se torna fundamental. O Mindfulness desenvolve diretamente a inteligência emocional. Você passa a se conhecer muito melhor. E automaticamente a tua inteligência emocional passa a ser ampliada consideravelmente. A tua empatia, a capacidade de compreender os outros. Quando você compreende o outro, quando você vai efetuar uma venda, por exemplo, você pode simplesmente vender assim, porque a outra pessoa está interessada no produto e conseguir vender de forma direta. Acontece esse tipo de venda também. Independente de você entender a outra pessoa. Acontece. Mas quando você compreende a outra pessoa, quando você entra no coração dela, você acaba vendendo pro coração, a venda acontece de uma forma muito mais fluida, muito mais fácil. E aí são essas habilidades de compreender o outro que você acaba desenvolvendo. E essas coisas que você consegue com a prática do Mindfulness. Se conhecer melhor e conhecer melhor o outro. Você consegue sentir a outra pessoa. E não tem nada de místico nisso, pelo contrário. Estritamente científico. São as habilidades que a gente acaba desenvolvendo. Estou citando algumas, tem outras habilidades. Aí outra coisa direta que acontece. É uma questão pessoal, mas que repercute diretamente na empresa. Você passa a diminuir, por exemplo, a insônia. É muito comum empresários terem problema para dormir. Porque o mundo empresarial é complicado. Quem tem uma empresa um pouquinho maior, ou quem trabalha sob pressão, independente do tamanho da empresa, não é questão do tamanho, quem trabalha sob pressão dorme mal. É quase uma regra isso. E quem dorme mal, no outro dia, não consegue render adequadamente. Por melhor que a pessoa seja, o rendimento cai. Tu pode ser um ótimo vendedor, mas se tu dormir mal constantemente, tu vai diminuir a tua capacidade de vender. Não tem como tu vender normalmente. Então, você consegue dormir melhor, automaticamente a tua capacidade de fazer as coisas vai melhorar. Passo de novo para o Marcos para a gente seguir. Se a pergunta ainda temos mais para estender, seguimos. Quando a gente estuda o conceito, eu nunca estudei a meditação em si. A gente pega o conceito, né? E o conceito, por exemplo, que eu sempre vi é a arte do foco. É a arte onde você está, você vai fazer com que seja ali o poder da atenção para criar alta performance. Né? E aí tem várias técnicas na área de inteligência emocional, você vai usar algumas técnicas. O que você poderia falar um pouco mais sobre isso? E, se for o caso, até exemplificar ou dar algo para quem está aqui, porque eu vejo assim, a gente está falando de vendas, mas isso que você está falando, eu acho que é tão interessante a gente observar e começar a olhar, porque se a gente usa a ciência que está colocada, porque a gente tem muito o que você falou, tem muito do misticismo misturado com muitas técnicas, até mesmo de meditação mesmo. E aí, por exemplo, você vai ter grupos que não vão fazer parte dessa parte do misticismo, entendeu? Por exemplo, você tem muitos cristãos que não vão participar disso, né? Não vão entrar, não vão fazer a meditação por causa disso. Mas na própria religião a gente fala muito sobre meditar em algum texto, parar, concentrar. E eu lembro, por exemplo, quando a gente estava conversando com alguns pastores, algumas pessoas, e aí eu foco de novo na área de inteligência emocional, algumas técnicas que a gente usou, e a pessoa assim, falava assim, Marcos, eu faço a técnica agora da musicoterapia, para que eu me foque, eu faço foco, e aí eu vou fazer a meditação da igreja, né, do cristão, do evangélico, que é pegar a Bíblia, pegar um livro e tal. Ele fala, olha, é incrível, eu tive um avanço, um ganho, porque eu estou vendo várias pessoas aqui, né, que estão aqui dentro também, que são cristãs, e a pessoa fala bem assim, olha, eu tive um ganho
parece que eu consigo entender muito melhor, parece que eu estou... É aquilo que a gente falou, né? A pessoa estava presente na hora que ele estava fazendo ali algo de estudo mais profundo. Para ele ganhou uma alta performance, né? Na hora do estudo. Perfeito. Mas a gente está vivendo agora em pandemia, então, ou seja, esse momento agora de você estar mais tranquilo, focado, acredito eu que essa dar atenção no lugar de perguntar por quê, mas e para quê, e começar a perguntar como, e você olhar e começar a resolver os problemas que você está vivendo. Então, me fala um pouquinho como é que seria, a gente pode, por exemplo, você comentou que você poderia estar fazendo no que a gente estava conversando. Então, a minha pergunta para você é assim, como é que seria na prática? Você tem alguma técnica simples, algo simples que pode ajudar a gente a aumentar essa parte da arte do foco, dessa atenção para alcançar alta performance? Como é que seria isso? Com certeza, simplicidade é a essência do que nós estamos falando aqui. Inclusive, eu quero convidar vocês para me seguir no Instagram, Antônio Altmaier, só procurar assim, meu nome é Antônio Altmaier, porque estou, inclusive, agora trabalhando isso com vídeos curtos de 1 minuto, menos de 1 minuto, né, para ficar ali no feed, e eu estou ensinando a meditar ali, a praticar, em vídeos de menos de 1 minuto. Mas como assim ensinar a meditar em menos de 1 minuto? Simples. Porque a meditação é simples, ela é algo natural, ela é algo do dia a dia. Não precisa... Claro, se você quer ter um treinamento mais complexo, existe possibilidade de você fazer um treinamento mais complexo, sem dúvida. Mas você pode aprender o básico de uma forma simples, com vídeos em 1 minuto. Essa é a proposta. Muitas pessoas me acompanhando lá estão aprendendo. Eu também faço uma live toda terça-feira, essa por enquanto sendo transmitida pelo Facebook. E tem muitas pessoas que me acompanham, sempre tem um público bom, e muita gente vendo depois a versão gravada também, que estão tendo transformações, tem relatos, assim, transformações incríveis a partir dessas lives, simplesmente acompanhando o que a gente apresenta lá. Não precisa ser uma coisa complicada. Pode ser muito simples. Um conceito, assim, muito errado sobre meditação. Eu tenho que parar e tenho que esvaziar minha mente. Daí a pessoa para e tenta esvaziar a mente. Não vai conseguir. A não ser que ela seja uma pessoa com características totalmente diferentes do que é o normal do ser humano. Senão, ela não vai conseguir. A nossa mente não foi feita para ser esvaziada. O que nós precisamos é o foco. Focar em alguma coisa. Então, a gente ensina rapidamente a focar em algo. Um dos elementos mais fáceis de focar é a nossa respiração. Por quê? Porque ela está sempre conosco. Se eu parar agora e prestar atenção, minha respiração está me acompanhando. Logicamente, né? Porque se não tivesse, eu estaria com algum problema bem sério. Então, é uma das coisas que a gente pode focar. Respiração. Tá, mas adianta focar na respiração? Claro, porque eu estou focando em uma coisa. No momento que eu paro, aí os pensamentos vão subir? Não, eles não vão subir. Eles vão continuar. E eu não me preocupo com isso. Mas eu começo a treinar minha mente, a prestar atenção, a ter foco, ter concentração numa coisa só. Isso é treinamento. Eu, particularmente, não sei vocês se deveriam fazer atividade física é importante, a gente se mantém saudável com a atividade física, mas eu, como ainda sou mestre em artes marciais, eu continuo dando aula, uma coisa que, tendo tempo ou não tendo, eu não paro, porque é importante para a minha saúde, e eu ajudo as pessoas também com isso. Então, eu continuo praticando atividade física. Eu sei a importância da atividade física. Meditação é atividade mental, direto. Um dos melhores exercícios que nós temos para a mente, o cérebro. Cérebro, diretamente. A pessoa que pratica Mindfulness, por exemplo, o programa de 8 semanas de Mindfulness, é um programa, protocolo, criado por aquele cara que eu falei antes, o John Kabat-Zinn. E esse programa, a pessoa que faz as 8 semanas, ao término das 8 semanas, ele tem alterações físicas no cérebro. Isso passíveis de serem verificadas em aparelhos específicos de ressonância magnética, por exemplo. Muitas pessoas submetidas à ressonância magnética, é verificado alterações físicas do cérebro. Os neurônios, eles transformam-se de forma que a pessoa passa a ter um cérebro diferente ao término das 8 semanas.
Isso é muito significativo. E nós não estamos falando de estudos aleatórios, isso é plenamente científico, atestado por universidades conceituadas no mundo todo. E não é um estudo também, são diversos estudos que atestam isso. Então, é muito simples e basta você fazer. E os resultados são, assim, incríveis. E eu repito, não tem nenhum caráter religioso. E esse ponto que você colocou da questão da religiosidade. A meditação ela é fantástica para isso. A meditação científica, e claro, aí tem religiões, por exemplo, o budismo usa bastante meditação. Os católicos também usam meditação. Os evangélicos, muitos utilizam também, e é muito legal, porque se você fizer a meditação e for estudar a Bíblia, por exemplo, em seguida, vem a alta performance. A pessoa vai ter uma capacidade muito maior de estar focado naquele estudo. O estudo vai render muito mais, seja ela estudando para um concurso público, aliás, eu utilizo essas técnicas, eu sou policial civil aqui no Rio Grande do Sul, não falei isso porque não era relevante, mas agora eu vou estar falando. Todo concurso que eu fiz até hoje, eu sempre fiquei entre os primeiros colocados, porque simplesmente eu paro, me concentro, e é fácil fazer as questões. E fiz coisas que não tem nada a ver com o meu setor, por exemplo, pelo menos não da minha formação. O teste CPA 10, que é na área bancária. Eu já fiz esse teste e tenho certificação CPA 10. Área bancária, não tem nada a ver comigo. Eu fiz, passei na primeira tentativa. Porque é fácil fazer provas. Muito fácil. Basta ter foco. Eu não preciso estudar quase nada. Porque eu paro. Eu sou mais inteligente. Não, de forma alguma. Provavelmente eu seja menos inteligente do que muitos. Mas eu sei como focar. Porque as técnicas servem para isso. Serve para fazer concurso público. Serve para fazer qualquer prova na escola. As minhas notas sempre foram boas também. Faço meditação, repito, desde criancinha, né? Vocês lembram disso. Então as minhas notas têm que ser boas, senão não fecha com o que eu estou falando. Mas sempre foram na universidade, nas pós-graduações, em tudo. Graças às técnicas. As técnicas funcionam para isso. Para estudar a Bíblia, para estudar o que quer que você estude. Você vai render muito mais. Alta performance. E quem que não precisa estudar? A gente precisa estudar muito. Eu estudo muito. Você vai render muito mais no estudo. Mas a gente não comete falhas? Claro, comete muitas falhas também. Eu, por exemplo, penso em muitas coisas. Eu esqueço de coisas. Eu não presto atenção em alguns momentos. Com certeza eu não presto atenção em alguns momentos. Mas a minha mente é muito mais focada do que se eu não fizer essas práticas. Essa é a grande questão. É assim que funciona. Não sei se foi claro, mas tentei exemplificar também. Você comentou que a gente pode fazer, utilizar... Eu vou fazer o seguinte, no lugar de eu falar agora, eu vou abrir um pouco aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Perfeito. Ou gostaria de tirar? Porque aqui nós estamos em 8 pessoas agora, né? E aí é um bate-papo, você tem liberdade para perguntar o que você quiser, né? A colocação, sempre que eu vou usar, é que a gente precisa sempre tomar cuidado com algumas situações ou algumas falas e separar as coisas, saber que na hora que você vai fazer algo, como colocou, né, pode ser com qualquer coisa, você deve parar e se concentrar naquilo que você está fazendo, uma atenção, eu gosto da expressão, né, é a arte do foco, é o poder da atenção para alta performance. Quando leio isso, me dá aquela coisa assim, a gente pode estar fazendo isso com ferramentas totalmente diferentes, para você estar no presente, aqui e agora. E aí você vai ver as pessoas. É importante quando a gente para olhar, a gente consegue observar nas pessoas partes emocionais que a gente antes não via. E a correria do dia a dia, aquele monte de coisa na cabeça, faz a gente não ver as pessoas. E isso é um problema muito sério. E aí, levando para a área emocional, se você não está no presente, se você não está presente fazendo as coisas, você está muito, como eu comentei, ou no futuro ou no passado, você está trazendo doença para o seu corpo. Hoje, por exemplo, você conseguiu parar para você? Ou você fez tudo corrido? Como é que foi a hora do seu almoço? Como é que foi agora? Ontem? Como é que foi o seu final de semana? Tudo no automático? Fazendo tudo no automático? E no final do dia, como é que você estava? Então, a ideia agora é abrir um pouquinho para ouvir vocês.
Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta? Não necessariamente na área de vendas, tá? Vocês fiquem à vontade. Vamos, uma de cada vez. Vamos lá. Suelen e Joana. Pronto, Suelen, vai lá. Pode falar, Suelen. Assim, eu não sei se a minha pergunta é boba ou não, mas quando a gente fala de empreender, a gente escuta bastante falar sobre planejamento estratégico. E aí, nessa linha que você tem falado, Antônio, sobre não se prender muito ao futuro, não focar tanto no futuro, eu queria entender um pouquinho como que é essa linha tênue, até onde eu estou focada no futuro ou até onde eu estou planejando e tendo um planejamento estratégico que funcionaria para a minha empresa. Perfeito. Suelen, primeiro, tua pergunta não seria boa sobre hipótese nenhuma, porque as perguntas sempre elas são importantes e sempre atendem outras pessoas também. Isso é uma regra. E essa pergunta específica ela é muito interessante. Ela está muito longe assim, de ter qualquer caráter ruim, de alguma forma. Muito boa mesmo. O que acontece? Viver no momento presente não é não planejar, de forma alguma. Nós precisamos planejar. É fundamental. Porque se nós não planejarmos, a gente não consegue fazer as coisas, principalmente no mundo empresarial e até mesmo no mundo pessoal. Eu coloco muito assim, eu ligo muito o mundo pessoal ao mundo profissional, sabendo separar também. Eu não posso, as pessoas às vezes colocam assim, você não pode levar problemas do trabalho para casa, isso é uma regra básica. De certa forma, e não pode levar problemas de casa também para o trabalho. Mas se você estiver bem, se você souber viver no momento presente, você não precisa ter essa regra, não precisa nem falar sobre isso. Automaticamente, não existe problema pessoal, problema no trabalho. Quando o problema surge, você resolve ele. Se você não consegue resolver, você deixa para depois. E no momento adequado, você resolve ele. É uma regra, essa é a regra que você tem que adotar. Resolve o problema quando necessário, mas não sem planejamento. É fundamental planejar. Planejar e deixar depois as coisas acontecerem. A partir do planejamento. Você para e faz o planejamento. Isso é viver no futuro de forma alguma. Você vive no presente. Eu paro, vejo o que está acontecendo, utilizo as lições do passado, utilizo o conhecimento do passado, porque o passado me traz muito conhecimento. Isso também não é viver no passado. Eu utilizo tudo aquilo que o passado me traz. Até porque, assim, eu tenho muita coisa no meu passado. Coisas boas, coisas ruins, e todas essas coisas eu transformo em coisas ótimas, inclusive as ruins, porque me ensinaram muito. Então, eu utilizo tudo isso, vejo quem eu sou hoje e projeto o meu futuro. Direto isso. Eu tenho muitas coisas planejadas, com a habilidade de mudar esse planejamento a qualquer momento. E isso é muito importante. Se necessário, eu vou mudar esses planos, porque o próprio mundo, por exemplo, a pandemia. 2020 era um ano que eu tinha planejamentos muito bem estabelecidos com relação aos meus atendimentos, aos cursos que eu ministro, mas era tudo presencial. E esse planejamento já vinha há um bom tempo. Não deu certo. A pandemia me pegou de surpresa. Não só eu, né? Muita gente. Praticamente o mundo. Então, eu tive que rever esse planejamento. Mas o meu planejamento estava feito, muito bem feito. Eu refiz o planejamento. Tem um novo planejamento. Houve uma adaptação, que eu acho que foi muito bem feita. Acabou sendo positiva. Não, logicamente, a pandemia, mas o processo dentro da minha adaptação. E a gente vai seguindo. Mas planejando muito. Por favor, se não ficou claro, retome a tua pergunta e a gente segue conversando. Lembrando que é uma conversa, é um bate-papo. Eu gostaria de lembrar, assim, nós estamos somos vários palestrantes, né, e o bate-papo sempre vai ser 2 ou 3. Lembrando que eu também sou um dos palestrantes, né? Então a gente vem, faz a mediação e vai colocando também. Sueli, eu vou te dar um exemplo prático, tá bom? Bem prático. Antes de eu entrar para a área de coaching, inteligência emocional e tal, a minha expertise era a área de administração. Era a parte administrativa, né? E eu lembro de uma empresa que eu fui trabalhar com ela. Nós estávamos na quinta-feira
e tivemos uma sessão com os donos, principalmente com a dona, com a proprietária, e ela estava muito estressada. E aí nós fizemos o planejamento de pagamento que seria executado a partir da segunda-feira. Nós estamos na quinta. Começamos a arrumar a casa, colocando as coisas para ver o que ela ia fazer. Aí o trabalho dela na quinta era exatamente arrumar a casa, todas as contas e tal, como ela ia fazer, da onde ela ia tirar, ou seja, ela arrumou a casa toda. Ela fez a parte de todo o planejamento dela, que nem planejamento estratégico ela tinha. A gente estava começando a mexer com aquela empresa. Era uma fábrica. E aí ela fez tudo certinho. Na sexta-feira a gente se encontrou de novo, e aí ela virou para mim e disse assim, falou, Marcos, eu estou desesperada. Tem uma conta para vencer na segunda-feira, eu já fiz aqui tudo, isso já era na sexta à tarde, se não me engano, por volta de umas 3 horas. Ela é da Igreja Adventista, essa proprietária, então ela era 3, ela ia parar por volta de 4 horas, por causa do pôr do sol, que naquela época estava dando quase 6 horas. E aí ela me ligou e falou, olha, eu estou te ligando, eu sei que hoje não era, mas a gente precisa conversar, porque está chegando a hora do pôr do sol e eu estou com uma conta para vencer na segunda-feira e eu não sei de onde tirar dinheiro. Eu falei, tá bom, vamos fazer então, focar. Aí o que nós fizemos? Eu comecei a fazer uma série de perguntas para ela para resolver aquele problema da segunda-feira. E tudo que ela colocou, ela não conseguiria fazer na sexta, ela só conseguiria arrumar o dinheiro para pagar no final da segunda. E ela só conseguiria agilizar aquelas coisas na segunda-feira. Então, ela fez todo o plano de ação dela, mas todo o plano dela, qual era a data que era para vencer? Que era para ser executado? Segunda. E nós estávamos quando? Na sexta. Sabe o que acontecia no passado e por que ela me ligou? Porque ela dizia assim para mim, Marcos, quando chega na sexta-feira, e eu sei que tem conta para eu pagar na segunda, eu não fico bem na sexta-noite, o sábado é terrível, eu fico fazendo as coisas da igreja, estou na igreja, mas pensando na empresa o tempo todo, e o tempo todo brigando, não, eu estou aqui, eu estou lá, e ela, ou seja, ela estava nas atividades religiosas, só que, ao mesmo tempo, a mente dela estava na empresa. Ela conseguia resolver alguma coisa na empresa? Não. Quando chegava no domingo, no lugar dela curtir a família dela, porque os fornecedores, aonde ela ia buscar o dinheiro, receber o dinheiro, os fornecedores, os clientes que ela ia pegar, só podiam fazer alguma coisa com ela na segunda. Sábado e domingo era tudo fechado. Ou seja, para ela falar algo, ela tentar algo na sexta e no sábado, era infrutífero. Não tinha nada para ela fazer. Ela só ia perder o sábado e domingo. Então, o que eu fiz com ela na sexta? Eu fiz com ela algumas atividades para ela começar a desligar e ela estar presente. Ou seja, chegou na sexta-noite, o que ela fazia na sexta-noite? Na sexta-noite era para ela sair, que ela tinha um projeto, que ela ia numa padaria, pegava pães e tal, era um grupo legal que fazia um lanche para entregar as pessoas no hospital. E quando ela estava no hospital, ela pensava no trabalho. Ou seja, naquele dia, ela fez o relaxamento, ela participou da musicoterapia, e ali ela falou bem assim, Marco, isso a gente conversando na terça-feira, ela falou bem assim, na sexta foi a primeira vez na minha vida que eu fiz só os pães, que eu participei só do projeto dos pães. No sábado, eu estava inteira na igreja. Eu não estava dividida, eu não estava preocupada, eu estava ali. Eu estava ali para fazer, eu estava vendo as crianças, ela ajuda na parte do departamento infantil, eu estava vendo as crianças, eu estava vendo os jovens, eu estava vendo o lanche que nós íamos dar. No domingo, eu pude sair numa fazendinha com meu esposo e com minha filha. Ou seja, aquela mulher viveu o sábado e domingo. E quando chegou na segunda-feira, ela estava com o planejamento, o plano de ação dela, para quem ela tinha que ligar. Então, ela tinha o horário que ela ia chegar na segunda, ela já sabia exatamente para todo mundo que ela tinha que ligar,
para que no final da segunda ela já tivesse, se não desse o A, daria o B, o plano C, nós tínhamos até 3, nós montamos 4 caminhos, que se não desse o A, fosse para o B, para o C e para o D. Ela já estava toda planejada. E é isso que a gente está falando, não é fugir de um planejamento, ao contrário, é fazer um planejamento, e se você está presente, é viver aquele planejamento. Porque ela falava muito bonito que na sexta ela fazia isso, mas não fazia, porque ela estava dividida. No sábado, ela estava dividida, ou seja, ela não estava deixando de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ela não produzia nada. Ela viveu alta performance naquele final de semana, sim. Porque quando ela estava no pão, ela estava integral. Quando ela estava na igreja, ela estava integral. Quando ela estava no domingo, ela estava com a família, ela estava integral. Quando ela chegou na segunda, entenda, isso que eu acho que é importante. Quando chegou na segunda, ela estava sentindo culpa por ela não ter dado atenção à família? Ela estava sentindo culpa por no sábado ela não estar focada naquilo que ela deveria fazer? Não, agora ela não tinha culpa, ela não tinha nada, ela estava, na realidade, feliz e completa, porque ela conseguiu dividir o tempo dela. Ficou claro, Suelen, a ideia? Suelen? Sim, ficou sim, consegui entender. Então, a ideia do presente, de você estar presente, não quebra de forma alguma o planejamento. Ao contrário, façam, quanto melhor o planejamento for, quanto mais detalhes, quanto mais cenários, quanto mais aberto, quanto mais você estiver trabalhando, e estar presente ajuda você a fazer um bom planejamento. Porque quem está presente ali consegue ver tudo, consegue enxergar as coisas. Quando você está com muita coisa na cabeça, muitas coisas pedindo a sua atenção, por isso que a gente fala que é atenção focada para alta performance, porque você está com a atenção toda olhando aquele problema de frente. Problema é problema, você tem que resolver. Aquela situação tem que ser resolvida. Então você tem que olhar para ela, tipo, agora, nesse momento. Se você está aqui, mas está pensando em outra coisa, no filho, na esposa, blá, 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 você está dividida. Então não vai funcionar e você não consegue alcançar a alta performance, porque você está dividido. O ser é um só. Não existe esse... quando eu estudei RH, lá atrás, se falava muito, né, nessa divisão do profissional e pessoal. Hoje já sabe que é um ser único. Você é pessoal e profissional junto. Não dá para dividir. Como é que você divide isso? O coração é um só. As emoções são uma só. Você pode treinar como ela fez. Ela estava lá, ela estava lá. Agora, ela é uma só. Então, ela tem que saber trabalhar com isso, senão complica. Quer completar com alguma coisa, Antônio? Fica à vontade. Exatamente, esse é o grande ponto. Estar presente para viver a vida efetivamente. Até tem um estudo muito interessante que coloca assim, como a maioria das pessoas acaba vivendo no futuro ou no passado, se preocupando com algo que vai ocorrer, como o exemplo que o Marcos citou, dessa senhora que estava pensando em outra coisa e não estava aproveitando aquele momento, pode-se dizer que naquele momento ela não estava vivendo. E aí, o tempo vai passando. Vai chegar um ponto lá no final da vida da gente que a gente não vai ter vivido. A vida vai passar igual, o tempo, ele passa da mesma forma, quer nós tenhamos vivido ou não. E de uma forma direta, matemática, lógica, nós não teremos vivido nossa vida, porque a gente estaria num local, por exemplo, junto com crianças, seja na igreja, ou seja em casa, se divertindo, ou em qualquer lugar, e não está aproveitando as crianças, não está brincando com elas, não está curtindo aquele momento. Estamos em outra coisa. Tá, mas agora vem a questão, mas eu preciso resolver os problemas da minha empresa. Ela não tinha como resolver naquele momento, ela não ia conseguir resolver. Se fosse efetivo o que ela estava fazendo, mas não era. Então, aquele momento que ela estava na igreja, ela tinha que estar na igreja. Quando ela conseguiu, o Marcos trabalhou isso com ela, e ela passou a estar, a vida dela passa a ter uma qualidade completamente diferente. E assim que é a grande questão. Nós estarmos, por exemplo, com a nossa família, aproveitar a nossa família. Não é tão simples, porque a gente está com a família pensando no trabalho. Isso é viver no futuro. Porque nós não estamos no trabalho naquele momento, estamos com a família. E se eu estiver pensando no trabalho, eu estou vivendo no futuro. Eu não estou no trabalho naquele momento. E olha, tenho certeza, vocês não vão resolver os problemas do trabalho enquanto estão com a família. Às vezes até surge alguma solução, mas é muito raro.
Porque o que acontece? Vocês aproveitam a família, vocês aproveitam depois a igreja, o que quer que seja, e depois, quando você estiver no trabalho, se você estiver presente, essa é a questão, você vai ter uma capacidade de resolução de problemas muito maior. E aí o planejamento que a Suelen coloca, também colocado pelo Marcos, a tua condição de planejar vai ser muito melhor se você estiver no momento presente. Porque você vai juntar as questões, vai conseguir analisar de uma forma maior, mais ampla, vai ver as situações como elas realmente são, e aí o planejamento vai ser muito melhor. Porque um planejamento bem feito faz uma grande diferença, não só na tua vida pessoal, como também na tua vida profissional. Então, saber planejar. Isso vale para todos os setores da tua vida. Inclusive, o foco não é esse aqui, mas a gente tem que citar o mundo dos relacionamentos. Se você estiver presente, às vezes a pessoa assim, eu tive um relacionamento ruim, eu tive de novo um relacionamento ruim. Quando você não está presente, é muito comum isso. Você simplesmente vai, você não consegue sentir o que está acontecendo. Mas se você está presente, você percebe, peraí, isso aqui não está legal, não é para mim. Você percebe isso rapidamente. Aí vem toda a questão também, que a inteligência emocional vai colocada, as percepções e tal. Mas estar presente muda radicalmente a vida da gente. Não tenho dúvida nenhuma disso. Joana, você tinha uma pergunta, ia falar, e aí você deu uma parada. Fala aí pra gente, por favor. Olha aí, parece que ela vai ter que sair. É isso? Deixa eu ver aqui. Isso, eu vou ter que sair, mas já que chegou minha vez, eu vou fazer a pergunta então aqui rapidinho. Antônio, você falou a respeito de prestar atenção na respiração, e eu comecei a adotar essa prática, né, como meditação. Mas realmente essa questão dos pensamentos que não param acaba desanimando um pouco de sempre retomar, e fica uma coisa, enfim, um pouco cansativo. E cheguei a fazer um tempo atrás, parei, retomei e estou me colocando, né, dessa forma para que eu consiga adquirir essa disciplina. Mas queria saber se você tem alguma outra técnica que possa contribuir para tenha mais serenidade nesse período de estar realmente prestando atenção na respiração, nesse processo. Tem. Mas, Joana, não se preocupe com isso. Preste atenção na tua respiração, como você já faz isso, siga fazendo, e não se preocupe com os pensamentos. Deixe eles virem e irem com toda a tranquilidade do mundo. O grande problema é justamente, a gente começa a se preocupar com os pensamentos. E a preocupação vai trazer mais pensamentos. E os pensamentos vão aumentar. Porque no momento que a gente coloca o foco em algo, no caso, nos pensamentos, eles tendem só a aumentar. A questão é não se importar. Vem um pensamento sobre o trabalho, ok, eu deixo ele vir, eu deixo ele ir. Eu não me importo, eu continuo na respiração. Por exemplo, eu começo a pensar na minha respiração, me concentro. Estou inspirando, eu estou expirando. Mas amanhã de manhã, quando eu chegar lá no escritório, aí eu parei de pensar na respiração, ok, que bom. Eu consegui perceber que eu estava pensando em algo. Eu trago novamente o foco para a minha respiração. Se em 2 minutos eu perceber 10 vezes que eu perdi o foco, ou 30 vezes, são 30 momentos de atenção que eu tive. Tá ótimo. Foi perfeito a minha meditação. Isso é meditação. É conseguir perceber o teu foco. Tu não precisa ficar só na respiração. Toda vez que tu perceber que o foco saiu, e às vezes a gente fica 2 minutos meditando, e não precisa ficar 30 minutos meditando. 1 minuto, 2 minutos, 5, 10. 10 é um tempo fantástico, excelente. 5 minutos é um bom tempo. Vamos falar 5 minutos. 5 minutos meditando, você ficou 4 minutos pensando em outra coisa. Pode acontecer. Daí que você percebeu que estava pensando em outra coisa. Não uma coisa só, né? Várias nesse tempo. Você trouxe o foco de volta. Perfeito. Você teve um momento ótimo, onde você trouxe o foco. Então, essa já é uma técnica excelente. Outra técnica legal é a meditação guiada. Tem vários vídeos no YouTube. Entra lá, Mindfulness, por exemplo. E aí você usa uma técnica com alguém falando. A gente usa muito isso. Porque aí é mais fácil. Alguém está falando, você simplesmente escuta o que a pessoa fala. Mas não faça meditações muito longas. Elas se tornam entediantes e você vai acabar desistindo. Meditações curtas. Você está saindo, depois você vai ouvir isso. Se você não saiu ainda, está ouvindo agora.
segue lá no Instagram e você vai ver várias dicas desse tipo, e daí tem técnicas específicas para você fazer. Você vai ver que elas são simples, tem muitas. Além da respiração, várias outras que você pode usar. Aplicativos de meditação guiados, com certeza, elas auxiliam muito. O importante é fazer. Depois de um tempo, se você não fizer, você vai sentir falta, você vai acabar fazendo. E aí os benefícios vão acontecer. Você vai perceber que é verdade, eu estou tendo tais benefícios, e você não para mais. Porque os benefícios vão estar ali. Vai ser uma espécie de vício positivo. Não é legal chamar de vício, porque é algo positivo. Mas você vai realmente sentir falta se você não fizer. Porque você vai ver que tem benefícios. Depois de um mês fazendo, com continuidade, você percebe que você precisa disso. Porque é algo natural. O ser humano, lá nos primórdios, ele tinha esse foco. Hoje, a gente se distrai com muita coisa. Internet, o celular direto, muita coisa para nos distrair. Então, de alguma forma, nós temos que retomar o foco. A melhor ferramenta que eu conheço, já estudei muitas, é as técnicas de meditação. E o Mindfulness é o melhor de todos, na minha opinião. Eu gostaria de lembrar que sempre a gente vai ter a ideia, né, de trazer, de colocar, está o Antônio e eu aqui, é para você ver sempre duas formas de trabalhar. Então, por exemplo, no caso da inteligência emocional, quando você pensa nessa parte de estar atento, você pode buscar técnicas da PNL que vão vir para o emocional e mexe com isso. Por exemplo, se você está vendo que na hora que você precisa de uma atenção, a sua mente está muito bagunçada, o que você pode fazer também é você mudar o seu estado emocional. Muda o seu estado emocional, porque aqueles pensamentos que estão ali, eles estão num ciclo, e aí é um ciclo vicioso nesse caso, porque você está com pensamentos negativos que geram comportamento negativo e fica ali. E aquilo está te atrapalhando. Então, olhando para o lado da parte emocional, se você troca o seu estado emocional, você vai mudar pensamentos. Então, por exemplo, eu lembro vou trazer um exemplo de um pastor que ele estava muito ansioso. Ele estava por vários problemas, tentando que resolver problemas na área financeira, problema dentro da igreja dele e tal. Ele não era um pastor de uma igreja, ele era como se ele fosse tipo um presidente. Ele tinha várias pessoas, vários pastores que trabalhar para ele. Então ele trabalhava com um universo muito grande de pessoas ali. Nós estávamos falando com, se eu não me engano, mais de 1.500 pessoas que estavam debaixo do guarda-chuva dele. E de líder, tirando crianças e tal. E o que acontece? Ele ficava muito fechado. E aí tem uma coisa que eu posso fazer aqui, brincando com vocês. Se eu virar para você, por exemplo, pedir para você... se eu pedir para o Vitor, ou para a Suelen, ou para a própria Joana, pedir para você relatar um momento muito ruim da sua vida, pedindo detalhes daquilo, você vai começar a estar focando para lá. E aí você vai trazer, e aqui eu preciso que você entenda o seguinte, não é lembrar por lembrar. A gente precisa ter, para ter essa atenção, pelo menos aí focando para o lado da parte da inteligência emocional, você tem que lembrar alguns passos, e você precisa lembrar que o seu corpo tem 3 entradas principais. Tem 3 entradas, então você tem que respeitar isso. Quais são as entradas? Tudo que você enxerga, tudo que você vê, tudo que você ouve e tudo que você sente. Então, essas 3 entradas vão pegar as informações de fora do seu corpo e vão colocar lá dentro da sua mente. Ela é programada assim. E aí, o que vai acontecer? Essas 3 coisas estão lá dentro. Se eu começo a lembrar de algo, trazendo esses 3 elementos, eu vou montar e vai vir as emoções. Ou seja, se eu perguntar para você assim, não sei se a Joana vai poder fazer isso agora por causa do tempo, então eu vou pegar uma outra pessoa, quem pode me ajudar aí? Quem pode ser minha cobaia? Rápido, coisa de no máximo 4, 5 minutos para mudar o estado mental. Quem pode me ajudar? Quem pode ser minha cobaia? Mas tem que abrir o vídeo. Então, se você está aí, né, de uma forma que não possa abrir, então não dá. Quem pode ser? Eu prometo que não dói.
É rápido. Quem pode ser? Vou dar algo prático, bem prático. Quem pode me ajudar aí agora? Ninguém. Estou sozinho. Lá, Marco. Então, você pode abrir aí, Wilson? Abre já o pessoal ver. vídeo. Não tá... Estamos abrindo o vídeo aí. Não sei se já aqui, barbão, essa coisa toda. Tô vendo. Papai Noel. Papai Noel, vamos lá. Me ajuda numa coisa. Eu queria que você visse... Então, você vai me falar o que você está vendo, o que você está ouvindo e o que você está sentindo. Pense em um dia, pense no pior dia que você já viveu. Qual foi um dos piores dias da sua vida? Não dá para... Esse é fácil. Dia 17 de junho de 2018. O que você viveu naquele momento? Só que tem que ser, eu não quero que você me fale, aconteceu, não. Eu quero que você me fale o que você viu, o que você sentiu e o que você ouviu naquele dia. Eu vi, de uma certa maneira, sofrimento e alívio. Sofrimento e alívio. Senti dor, muita dor. Por quê? E eu ouvi muito choro. Por que a dor? Dor de você se despedir e ver a partida de alguém que você ama muito. Então, o pior dia da minha vida, sem sombra de dúvida, foi o falecimento da minha mãe, que faleceu em casa com a gente. Né? Você estava onde quando ela faleceu? Em casa. Mas aonde? Aonde, exatamente? No quarto dela, na cama junto com ela, estávamos eu, minha irmã, minha esposa, meu filho estava na sala, eu estava a apoiando, né? Eu a estava apoiando e era uma coisa muito difícil, porque a gente sabia que ela estava sofrendo muito, então, de alguma maneira... Mas também alívio, porque, nossa, ela pôde descansar e isso, aquele clichê todo. A gente viver aquela situação é uma coisa muito impactante. Então... Faz um favor para mim, que eu falei que ia ser rápido. Faz um favor para mim. Fecha teus olhos. Imagina que você está com a mão nela. Sinta a última respiração que ela teve. Sinta ela indo embora. O que você sentiu nesse exato momento? Desespero. Desespero. A primeira sensação de desespero. Mais o quê? Eu queria que você sentisse, visse, estivesse lá de novo. Você está no quarto dela. Dor, dúvida. A gente, naquele momento, incredulidade em que a gente não acredita. Né, nesse momento, de uma certa maneira, e só de uma certa maneira, dura muito pouco, mas uma certa revolta. E aí você se lembra que você precisa ser mais forte, porque algumas pessoas que estão ali dependem que você seja forte. Se você cai, né, eu tenho um filho que era neto dela, estava no cômodo ao lado. Então, você lembra que você não pode se entregar. Então, você sente força e você tem que começar a fazer as coisas práticas. Ou seja... Eu quero que você me relate os últimos segundos que você viu e sentiu a sua mãe, que você sentiu a sua mãe. Ela estava esquece os outros. Eu só quero a emoção entre você e ela. Os últimos entre você e ela. Ela estava tendo uma crise de bronquite, que no final foi o que a levou, né? Era uma certa gratidão. De uma certa maneira, a gente sabia que ela estava se despedindo. E aí você vive um filme, você... Entendeu?
só eu e ela, eu estava tentando deixar o mais confortável possível, entendeu? E de alguma maneira que ela não sofresse, tentando ali realmente fazer o possível e o impossível para que ela ficasse mais confortável, que ela não sofresse, que ela não tivesse dor, entendeu? Ótimo. Me fala uma coisa agora, Wilson. O que você sente no seu corpo agora? Nesse momento agora? Como é que está seu corpo? É engraçado, é uma coisa... Sei lá, acho que é mais leve, eu não sei, mais leve. É estranho. Eu acho que eu tô estranho. Primeira vez que eu falo disso dessa maneira desde o ocorrido. Nunca teve essa oportunidade. Ok. Então acho que eu tô mais leve. Me diz uma coisa. O que você sente pela sua mãe? Muito amor, muita gratidão. Ternura até hoje. Muitas lembranças positivas, né? Eu acho que numa palavra só, gratidão. Amor e gratidão. Acho que duas palavras. Amor e gratidão. Se você estivesse enfrentando um problema, pega agora um problema que você está enfrentando agora na sua vida, que você precisa vencer. Imagina um problema qualquer que você precisa vencer. Certo. Imagina sua mãe na sua frente, lembra desse gratidão, desse amor e tal. Se ela pudesse estar aí, o que ela falaria para você? Qual é a frase que ela diria que você escutaria dela e você levantaria para resolver esse problema? E que esse problema deixaria de ser um problema? Meu filho, tenha calma, porque vai dar tudo certo. E o que você sente na hora que você escuta isso dela? Tranquilidade. De 0 a 10, antes da gente fazer esse processo, você já tinha essa situação para resolver, concorda? Sim, com certeza. Dá de 0 a 10 para você dar a diferença para mim, 2 notas. Uma nota antes e uma nota agora para você fazer e resolver a situação. Qual seria? Antes estava numa nota 3, uma nota de angústia, uma nota de preocupação, uma nota de apreensão, né? Ok. E agora uma nota 7 ou 8 de esperança, de determinação, de foco. Show. Wilson, eu tenho que te agradecer do fundo do coração. Brigadão. Sabe o que eu queria mostrar aqui? É que às vezes as pessoas fogem da dor e fogem do momento da dor. E esse é o erro. Se nós não permitirmos a emoção entrar, ela vai causar doença. E se a gente não vivenciar aquela dor, aquele problema, aquela coisa, e depois deixá-la sair, também é um problema. Então, é um problema você tentar barrar para não sentir, e é um problema quando você fica com aquilo e não deixa embora, tá? Então, essas barreiras, elas criam doenças emocionais, as doenças psicossomáticas que vão vir dali. E o que a gente está? Quando pega essa ideia de ter atenção plena e você está presente, pode ser para vendas, administração, o que for. Tem um problema, não fuja dele. Vá até ele, vivencie esse problema, fale dele, só que não coloque o real, coloque para fora aquilo que está lá. Não no passado, não no futuro, mas no presente, agora. Qual é o problema dele agora? E simplesmente coloque ele, ponha ele lá, deixa ele lá. E aí, um macete é você olhar e começar a perceber o que você vai fazer para resolver. Como você vai olhar para lá. Um desses macetes, um é sentir, e o outro, muitas pessoas usam, esse pastor, por exemplo, a gente usa a crença de cada um, tá? Se ele fosse budista, se ele fosse ateu, se ele acreditasse no universo, é uma energia, e aí ele vai trocar energia com... Tanto faz, eu vou usar a crença da pessoa, cada um usa a sua crença. Esse pastor, por exemplo, eu fiz ele pensar naquilo que ele acreditava, que era Deus. Então, se ele
começa a conversar com Deus, expõe todos os problemas para lá, sem medo de falar o que sente, principalmente do que estressa mesmo, põe para fora, fala o que está te estressando, joga aquilo para fora, não é jogar nas pessoas. É isso que a gente faz errado. As pessoas pegam e brigam, aí você descarrega, aí vai vir culpa daquilo. Eu estou falando, você estar lá, na sua crença, e joga aquilo para fora, e posiciona para que você veja como resolver. Então, é conversando com Deus, se fosse um católico, e muito católico, e eu já lembro de uma pessoa, por exemplo, que era muito católica, ela era muito apegada à Nossa Senhora. Eu coloquei ela para conversar com Nossa Senhora. Era dentro da crença dela. Então, a gente precisa lembrar que quando está falando o Antônio está apresentando a ideia dentro da meditação. E, no mesmo jeito, eu queria que você entendesse o conceito, não usando a meditação, mas o conceito em si, de como a gente trabalha o conceito de atenção plena, é de você estar ali. Então, se eu coloco a pessoa naquele momento, naquele problema que ela está, eu vou mudar os estados. Eu posso mudar o estado pedindo para a pessoa ir para o dia mais feliz da vida dela. Ela vai mudar para lá, então ela estava vivendo, vai ser mudado para o outro ciclo. E se mudou as emoções, se as emoções são boas para ela, não é que a emoção seja ruim ou boas, no sentido de serem satânicas ou divinas, não é isso. Emoção é emoção e ponto. É o que nós fazemos dela, que é o problema. Quando ele está no ciclo bom, aí você resolve o problema. Enquanto ele está naquele ciclo negativo dele, ele só vê coisa ruim. Você tem que mudar o ciclo para o lado de cá, tá bom? E aí, independe. Você pode ver que foi com morte. Eu posso usar a tristeza, a dor, os problemas para vencer de lá. Tá? Então, lembra, as palavras do Antônio, eu acho que são muito pertinentes, a gente precisa parar agora para olhar, é de você usar o que você tem. É o que ele falou, você foca em algo, pensa em algo, é respiração, eu lembro de uma pessoa que falou comigo, eu falei, cara, você está onde? Ah, eu estou na praia. Eu falei, pô, você está na praia e está me ligando? Pelo amor de Deus, resolve seu problema aí na praia, bicho. Para onde você está olhando? Ah, eu estou olhando para os carros passando aqui, um monte de ônibus, um monte de confusão. Eu falei, bicho, você está olhando para o lugar errado. O que você vê do outro lado? Aí ele estava no banquinho, olhando para as pessoas, aquela confusão indo e vindo. Aí ele virou para a praia, começou a ver as ondas, aí eu pedi para ele ir fazendo um pensamento, onde foi o que o Antônio colocou. Ele focou em outra coisa e mudou o estado dele, porque ele focou e estava presente ali dentro. Então, cuidado ao você estar fazendo algo, e quando a gente está colocando, foca naquilo que te ajuda, tá bom? Tem alguma outra pergunta? Fiquem à vontade para perguntar, principalmente sobre meditação, que aí você está jogando direto para o Antônio, no peito dele, e ele vai te responder como fazer isso melhor. Ele já falou que tem vários vídeos lá, mas tem alguma outra pergunta? Fique à vontade, lembra que o bate-papo é seu. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Ou está muito bom, foi muito bem explicado, ou a gente não explicou nada, Antônio, e ninguém entendeu nada. É 8 ou 80, mentira. Ô, Marcos, boa noite, posso falar? Pode, Antônio, fica à vontade. Eu estou num lugar aqui que não vai dar para usar a câmera. Bom, primeiro, eu gostei muito da dinâmica, eu cheguei atrasado porque eu estava em outro curso, e entrei assim que foi possível. Eu gostei muito aí da sua dinâmica, porque me fez ver que quando a gente realmente tem um momento muito forte, né, e um momento de perda de um ente querido, realmente, assim, eu não posso dizer muito que eu tenho meus pais e meus irmãos, mas eu entendo que tios e avós têm uma força incrível também. Então, quando você faz essa, eu não sei se você chama de ressignificação, qual é o nome, porque realmente eu perdi a introdução, mas eu entendi muito bem a dinâmica e quero te agradecer a você e ao Wilson, né, que nos presenteou em ter compartilhado aí a sua experiência.
E realmente eu posso dizer para você que isso vai ser um marco na minha vida, porque toda vez que eu precisar, que nem você pediu para ele, o que que a sua mãe diria nesse momento que você está vivendo agora, esse desafio? Poxa vida, você pegar aquela força daquele momento e você ouvir, eu estou até emocionado aqui de sentir, porque eu estou encarnando aqui uma situação, assim, puxa vida, então realmente é muito forte, e eu não tinha noção de que isso, dizer que é tão fácil seria levando da minha parte, tão profundo, porque realmente é bem marcante, pode ter certeza que quando acontecer de solucionar as coisas usando essa técnica, eu vou ligar para você no segundo seguinte. Quero agradecer a todos, ao Wilson também. Muito obrigado. O Wilson por se permitir, né? E aí tem tudo a ver com o que o Antônio Altmer estava falando, né? Você tem uma ligação de estar presente. E quando a gente rompeu o ciclo, a pessoa parou de ver as coisas do passado, só dá errado, olhou para cá, você centralizou a pessoa. E quando você fez, o que eu fiz com o Wilson na realidade? Primeiro, eu desvinculei o Wilson de qualquer coisa que ele estava vivendo hoje. Os problemas que ele estava vivendo, quando direcionou ele para lá, ele focou na mãe dele e na morte da mãe. Então, é o que o Antônio falou, precisava de um ponto de atenção. O ponto de atenção que eu usei foi a morte, e levou para lá. E perceba, eu não conhecia a história, a gente já fez várias coisas com isso, mas essa história, por exemplo, eu nunca tinha ouvido dele, né, e nunca tinha vivenciado com ele. Mas você tirou a atenção. Estava lá, e depois você direcionou. Então, assim, é muito legal quando a gente faz esse sistema. Lembra que se você levar para o pior momento e não ajudou, agora que ele está aqui, você já quebrou, ele já está no momento presente. Então, lembra que são duas coisas diferentes na técnica que eu estou mostrando. O Antônio deixou claro que a gente precisa estar focado em uma coisa para aumentar o foco e ter atenção focada para alta performance. Então, 2 pontos. Primeiro, levei para o negativo, levei para um momento ruim. Se esse momento ruim, o primeiro que eu quis fazer é fazer ele estar focado em uma coisa só. A atenção dele veio para cá. No segundo momento, eu vou ver se eu posso pegar esse momento e transformar em energia. Se eu não puder, ele já fez o papel dele, que era fazer o quê? Ele está presente. Aí agora eu começo a fazer um ensaio mental para colocar a pessoa no estado agora legal. Então eu posso pedir para ele o dia que ele estava bem animado, que ele estava vivendo o cara, qual era o momento maior. Aí ele vai para aquele outro momento, ele sai da dor e vai para o prazer, para aquele momento de auge, aquela onde ele está cheio de recurso. Quando ele está cheio de recurso, aí eu resolvo o problema dele. Se não resolveu na dor, nesse momento ruim, traz para o momento bom. Mas a técnica é uma só, é usando a parte da atenção que o Antônio deixou claro para a gente estar falando o tempo todo. Beleza, pessoal? Wilson, de novo, obrigado, e Antônio de Souza, obrigado de novo. Só fazer um comentário aqui, assim, as técnicas, na verdade, elas se complementam, porque elas se baseiam sempre em conceitos, que o Marcos utilizou também, conceitos científicos, logicamente, né? Então, elas, de forma diferente, se complementam. Só um ponto que existe, nós deixamos bem, assim, específico, é que na meditação, e principalmente no Mindfulness, é um treinamento. Então, a pessoa não vai utilizar isso quando ela está com problema, para ressignificar algo, não é isso. Ela vai treinar para modificar o cérebro dela, fisicamente, como eu disse antes. Vai haver uma ressignificação, digamos assim, na estrutura. Essa é a ideia. Aí, o que vai acontecer? Quando a pessoa estiver diante de uma situação específica, por exemplo, uma emoção específica, ela vai desenvolver uma habilidade de uma forma natural, essa habilidade vai se desenvolvendo e ela vai aprender a ver a emoção, como o Marcos falou, a técnica dele também acaba levando a isso, onde ela não vai ignorar a emoção. Nós não podemos ignorar uma emoção, seria um erro muito grande. Mas, através do Mindfulness, a pessoa vai perceber que aquela emoção está chegando, porque ela vai começar a perceber melhor o próprio corpo. E as emoções, elas estão muito vinculadas ao corpo. Então, quando uma emoção começa a surgir, há algumas alterações no corpo.
Normalmente a gente não percebe nada, quando tiver a emoção surgiu e pronto. Através das técnicas de meditação, do mindfulness, a pessoa vai perceber que aquela emoção está surgindo. E muitas vezes ela consegue lidar com essa emoção antes que a emoção efetivamente tome conta dela, um turbilhão que a gente chama. Quando a emoção já começou a levar a pessoa para um estado que ela não tem mais controle. Então ela vai aprender a controlar isso antes que a emoção controle ela. É mais ou menos isso. A pessoa está num estado onde ela controla as suas emoções, até certo ponto, claro. E há emoções que são fortes e que a pessoa não vai conseguir naturalmente controlar e nem precisa. A raiva, por exemplo. A raiva é um sentimento natural. Quando a gente sente raiva, a raiva surge e a raiva vai embora. E isso duraria um tempo muito curto, alguns segundos. E não tem nenhum problema sentir raiva. O problema é que a gente, às vezes, sente raiva e essa raiva fica. E o ficar que é o problema. E o ficar não é natural. Então, a gente começa a entender esse sentimento, deixar ele vir, não se preocupa com ele e deixa ele ir também. E aí ele não gera prejuízo. Ele se torna uma coisa natural. Certo? Aí tudo funciona adequadamente. É isso, é um treinamento para a gente entender as emoções, não ter medo das emoções e trabalhar elas de uma forma natural. Né? Se torna mais ou menos assim. Ótimo. Vocês perceberam que a ideia de montar o encontro de hoje, tendo duas linhas, era para você ver exatamente um conceito de uma atenção plena, um foco maior, olhando vendo de dois ângulos diferentes, com dois profissionais que têm formações diferentes, mas que em um momento ou outro se cruzam em alguns momentos. Então, lembra que as técnicas do Antônio são da meditação, e você vai poder... Antônio, você podia colocar no chat as redes onde você está dando os videozinhos, tá? Nós podemos fazer o seguinte, eu vou pedir para você enviar para mim, e nós vamos colocar debaixo do vídeo, lá dentro do congresso, no dia de hoje, tá bom? Que aí fica mais fácil também, mas pode pôr aí, e as pessoas já podem estar fazendo, mas a gente vai pular no congresso. Gente, eu preciso, por causa do horário, conversar um pouquinho com vocês e explicar a ideia geral do que nós estamos fazendo. Nós pegamos vários profissionais, nós somos em 12 profissionais de vários estados brasileiros, e nós estamos rodando os estados. Então, agora nós estamos fazendo um congresso no Rio, a maior parte das pessoas, elas assistem à gravação e não ao vivo, tem muita concorrência à noite, né? Mas, infelizmente, muitos horários, principalmente do congresso, vai ser à noite, por causa dos profissionais que atuam durante o dia. Mas o que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte, tem dois momentos, o congresso é dividido em dois momentos. Nós temos um momento de mesa redonda, onde você vai estar diretamente com esses profissionais, e eles vão estar falando para você e direcionando para que você possa ter mais material com eles, materiais gratuitos. Esse é o momento gratuito, tá? Nós vamos ter vários momentos essa semana, focados para o congresso estadual de marketing e vendas do Rio de Janeiro, tá? Então, eu coloquei no chat o link para que você possa clicar, ir lá e fazer o seu cadastro, para que você possa assistir as outras mesas. Por exemplo, amanhã à noite nós temos outra mesa, né? Quarta-feira, outra mesa. Na quinta, são duas. Então, você vai ter vários momentos que você vai pegar material mesmo para você, vai ouvir coisas interessantes, e você vai poder seguir essas pessoas, porque todos aqueles que vão estar com vocês terão material que vão disponibilizar para você, tá? Além desse material gratuito, nós preparamos algo que eu vejo como fantástico. Sabe qual é o grande problema quando você compra uma mentoria ou quando você compra um curso? É que você compra e você não tem um acompanhamento. Então, olha só o que nós criamos. Além da parte gratuita do congresso, a partir de amanhã, quando você entrar na parte gratuita, assiste tudo, se você quiser,
nós vamos dar um acompanhamento de 1 ano. É isso que você ouviu, 12 meses. Mais de 300 dias sendo acompanhado. O que vai ter nesse acompanhamento? Você tem como pegar o que nós chamamos de acesso VIP. O que é o acesso VIP? Você vai ter a gravação de todas as mesas, que vai estar disponível para você gratuitamente, além das gravações do período gratuito, só que essas gravações você não vai ter só agora, durante 1 mês, 2 meses. Você vai ter essas gravações durante 12 meses, para você voltar a assistir quantas vezes você quiser. Só que, além disso, você vai ter 12 cursos, mentorias e palestras com esses 12 profissionais. Cada profissional separou um material. Por exemplo, no meu caso, eu separei uma mentoria para empreendedores, e essa mentoria ela vai por volta de umas 4 horas a 4 horas e meia, onde eu vou estar com você fazendo passo a passo para aumentar foco, para você ver a parte, você colocar na prática a teoria 80-20, onde você vai olhar para o seu negócio, você vai saber exatamente onde você tem que mexer para você conseguir aumentar os recursos, porque você vai saber exatamente onde é os 20% que altera e que traz 80% do teu faturamento. Você vai saber exatamente através das técnicas. Então, essa é uma mentoria comigo. Você vai ter uma mentoria com a Paula, falando técnica por técnica. Vai ter um momento com o Antônio que ele vai estar lá com você, ponto a ponto, se aprofundando no assunto que ele discutiu hoje com a gente. Então, você tem 2 possibilidades. Primeira possibilidade, acesso gratuito, as mesas redondas durante essa semana, e vai ficar aberto durante o mês para você assistir, entrar em contato com a gente, participar conosco. A outra é, por um valor bem reduzido mesmo, tá? Você vai ter as mentorias com 12 pessoas para te acompanhar, e vai ter lá para você entrar em contato, tirar suas dúvidas. Então, se amanhã você começa com a mentoria do Antônio, faz do Antônio. Parou do Antônio, vai para o Marcos. Eu quero repetir o do Antônio, porque agora fazendo a técnica do Marcos eu vi que faz sentido. Mas eu quero as técnicas da Paula para aprender o passo a passo de uma venda prática. Eu quero ver como é que é a minha marca pessoal. Eu quero ver como eu vou fazer o marketing digital. Aí o Wilson vai vir com a técnica de lá. Você vai ver a Cris falando de marca pessoal. Ou seja, você tem 12 profissionais que separaram material para você, gravou, e você vai ter acesso a isso. E tirar dúvidas durante 1 ano. Só uma mentoria comigo, de 1 hora, você gastaria em torno de R$500. Uma mentoria. Só comigo são 4 horas. Só que eu estou te falando que você tem 12 profissionais. E o valor do acesso VIP vai sair apenas... Quanto você acha que vai sair disso? Quanto você acha, Antônio? Vai dar uns R$400, 500, 1.000, 1.300? Nada disso. Nós colocamos um valor para que você possa participar, e esse valor vai estar disponível a partir de amanhã, dentro do Congresso, a R$135. E você pode parcelar isso em até 12 vezes nos juros do seu cartão. Vai ficar em torno de 12 parcelas de R$13,50. Você está de brincadeira comigo. Ficar 1 ano com 12 pessoas podendo te acompanhar, tá bom? Então, o Congresso, ele é totalmente gratuito, participe conosco, veja, e se você quiser o acompanhamento, a partir de amanhã, só dentro do Congresso, só quem estiver lá dentro, consegue fazer a compra do acesso VIP, tá bom? Então, a partir de amanhã, vocês vão poder fazer a compra lá dentro da plataforma. Por isso que eu coloquei o link, para vocês poderem entrar e serem avisados de todas os nossos encontros, tá bom? Os encontros, eles vão ficar em torno de 1h30 a 2 horas. O de hoje, por exemplo, nós estamos agora 9h41. Então, nós estamos terminando dentro do período, dentro daquela expectativa de 1h30 a 2 horas, tá bom? Muito obrigado mesmo, do fundo do coração de você ter vindo. Muito obrigado, Antônio, por ter aceito o desafio lá atrás, da gente gravar, montar toda a estrutura que nós estamos montando. Antônio deixou, a mentoria do Antônio ficou muito legal, tem vários pontos para fazer.
Você quer falar alguma coisa, Antônio? Fique à vontade. Só agradecer ao Marcos e a cada um de vocês que estão aqui. Muito obrigado pela participação, obrigado pelas interações, pelas perguntas. É fundamental para a questão funcionar aqui. E estamos juntos, o objetivo é a gente contribuir. Esse negócio que a gente está falando aqui de meditação, de mindfulness, é muito legal para a vida da gente, para a vida pessoal e profissional. E eu repito esse conceito, não dá para separar. Nós vivemos, e viver é extraordinário, é fantástico. E a gente tem que viver da melhor forma possível. E essa é uma técnica que nos ajuda a viver melhor. Então, vamos lá, vamos participar também do congresso. O congresso é muito importante, são muitos especialistas, eu conheço a maioria desses especialistas, são pessoas que têm muito conhecimento, têm muito a agregar, muito a acrescentar. Então, sei que essas mentorias vão ajudar a todos. E para isso basta, realmente ficou um valor assim, muito acessível. E a ideia era essa, né, Marcos? Que fosse acessível para facilitar. Então, mas acima de tudo agradecer a participação de vocês. Um grande abraço e obrigado. Nós tentamos buscar pessoas que são de áreas diferentes, para que você tenha um especialista em cada área, para que a gente possa fazer um congresso, ter as palestras, as mentorias, o acompanhamento depois, de uma forma que você tenha toda a visão, e não só uma. Então, você vai ver que são profissionais que vão exatamente aquela ideia de trazendo uma pecinha de cada e a gente montar um quebra-cabeça com especialistas em áreas diferentes, tá? Então, você vai ver a Paula falando de vendas, mas do aspecto técnico da venda, sabendo cada passo. Você vai ver o Marcos falando de vendas, mas focado para a área emocional. Você vai ver o Antônio com neurociências e outras técnicas agregadas também. Então, você vai ver vários profissionais atuando dessa forma, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Muito, mas muito mesmo. Obrigado por você ter estado aqui até agora. Divulguem esse link, tragam pessoas. A ideia é ajudar essas pessoas, levar isso até elas e poder ajudá-las em vários níveis, tá bom? Nós sabemos que agora essa mentoria é uma abertura, porque essas pessoas vão vir, vão fazer e provavelmente vão continuar conosco, fazendo vários processos, como aqui, por exemplo, eu tenho pessoas que me acompanham e a gente foram fazendo várias coisas. Então, o Vitor me ajudou, foi meu aluno, foi parceiro, a gente já montou congresso, ele já ajudou, já montamos projetos. Você tem o Wilson, que foi meu aluno de coach, foi meu aluno de inteligência emocional, foi aluno de master, foi aluno de... Ou seja, as pessoas vão entrando, vão vendo materiais, você vai comprando materiais dos outros para que você possa ir aumentando. Da mesma forma, hoje eu sei que cheguei onde eu estou chegando, porque eu tenho na bagagem 72 certificados, significa que eu comprei, no mínimo, 72 cursos e certificações para aprender com os outros. Então, quanto mais a gente amplia, quanto mais a gente cresce, mais abre a nossa mente, mais a gente vai entender melhor, e aí, por ser cristão, gosto de usar uma expressão que fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Quanto mais eu abro as técnicas, quanto mais eu consigo entender como funciona a minha mente, o meu corpo, as minhas emoções, de vários ângulos diferentes, eu serei mais sábio e vou poder ajudar mais a minha família e as pessoas ao meu redor. De novo, muito obrigado, fiquem com Deus, espero vocês amanhã pro próximo encontro, tá bom? Obrigado, boa noite. Todos fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem ali no chat, pode mandar alguma mensagem para o Antônio, perguntar alguma coisa para ele lá também. Estamos interrompendo a gravação. Valeu!